agora a nossa segunda questão para trabalhar justamente mais detalhes sobre essa possibilidade de que as serventias, os cartórios, possam então ser vistas como portas de acesso à justiça no sistema brasileiro. Então, qual é a importância da advocacia extrajudicial e da atividade notarial para a redução de judicialização no Brasil? Então, vamos começar com Eduardo. Eu penso que seja, na verdade, extremamente importante para evitar um colapso, né? A gente vem anos a fio percebendo que o Poder Judiciário está cada vez mais afogado, cada vez se demora mais para ter uma sentença, uma providência judicial, e quando você encontra isso nos cartórios extrajudiciais, essa parceria e essa possibilidade de resolver muitas das situações, você deixa com que o Poder Judiciário realmente ele tome conta do que é importante. Porque como a Érica mencionou na outra questão, nós temos situações que você não precisa do conflito. Você precisa, na verdade, cumprir requisitos para que aquele ato seja realizado. E isso, por muitas vezes, é levado para o Poder Judiciário, afogando o Poder Judiciário, né? E por muitas vezes até trazendo aí a possibilidade de um colapso se a gente não tivesse esse movimento que vem de anos, contando com uma parceria dos cartórios. Então é extremamente importante aí essa atuação das serventias dos cartórios. Muito bem. Priscila, quer complementar? Eu quero. Eu não uso o termo serventia, porque eu sou uma pessoa muito irreverente. Serventia, para mim, lembra subserviência. Então, eu prefiro falar tabelionato, prefiro falar cartório, embora eu sei que está na lei, né, serventia. Mas, assim, a advocacia extrajudicial, ela já existe desde que existe a atividade notarial, né? É que agora ela ganhou esse nome glamuroso. Eu acho que muito depois da Lei 11.441, que foi um divisor de águas, ninguém duvida, né? Do início dessa lei para cá, a gente começou a ver surgir essa modalidade de advocacia. Existem hoje advogados especializados em advocacia extrajudicial. Advogados que, se você for lá contratar para fazer um litigioso, ele não vai fazer, porque ele só faz o que é consensual. E eu trouxe para vocês terem uma ideia de números, tá? Até junho de 2022, desde o início da Lei 11.441, a gente já teve mais de 4 milhões de atos praticados da Lei 11.441, que são divórcios extrajudiciais, inventários extrajudiciais, separações, né, as que ainda existem. Então, são mais ou menos 4 milhões de processos que deixaram de correr na justiça e que conseguiram ser resolvidos de maneira extrajudicial. E eu acho que a sociedade aceitou tão bem a solução não de conflitos, né, mas a formalização desses interesses de maneira extrajudicial, que agora a gente tem visto até, professora Fernanda, os inventários, que antes a gente só podia fazer inventário quando não tivesse testamento ou quando não tivesse herdeiros menores, agora a gente já tem o STJ falando que a gente pode fazer inventário quando houver testamento e podendo fazer inventário quando tem menores de idade, justamente com o fundamento de que, se você for para o judiciário, você está penalizando aquele menor. Porque a gente sabe que a solução da questão no extrajudicial ela é muito rápida. Hoje em dia, o que a gente precisa de advogado no extrajudicial? Então, os processos de uso capião, os processos de inventário, divórcio, a dissolução da união estável. Então, é um nicho que se formou, né, que essa lei ela veio trazer, e assim, os cartórios conseguiram provar a eficiência deles, né? Então, eu acho que isso foi muito positivo e veio muito ao encontro do que a sociedade queria. Sem dúvida. Né? Acho que foi a receita aí do sucesso, né? Que venham mais atribuições para a gente conseguir desafogar e deixar o judiciário não com o que eu acho importante, que nem o Edu falou. Eu acho que são muito importantes as questões que a gente resolve no extra, mas deixar o juiz para resolver o que não tem litígio, né? Porque não é... Eu, por exemplo, agora mesmo, pessoal meu, eu precisei de um alvará para colocar a minha casa, como que estava no nome do meu filho, em dação em pagamento na casa nova que eu estava comprando, eu levei praticamente 5 meses para um juiz deixar, sabe? Uma coisa que não tinha conflito nenhum, que estava tudo documentalmente comprovado. Então, imagina quando você precisa realmente de uma solução jurisdicional, quanto tempo que não se leva, né? É isso. Érica, então, vai complementar? Eu queria complementar, sim. Eu acho que a advocacia, como a Priscila falou, eu acho que a 11.441 foi um divisor de águas no sentido de chamar a atenção para os cartórios. Mas a advocacia,
principal, eu acho que o ponto principal da advocacia é na prevenção até dos litígios. Tem muita coisa que pode ser prevenida e que a sociedade, eu acho que essa crescente de educação da sociedade e até essa retomada do sentido de eu vou resolver o meu conflito porque eu sei que se eu levar para o judiciário vai ser caro, vai ser demorado, eu acho que o advogado ele entra bem aí. Ele entra bem no sentido de mostrar que há uma possibilidade de prevenir determinado conflito. Então, quando você tem uma estrutura patrimonial, você já começa a pensar, bom, eu não quero nem deixar isso de herança, eu já vou pensar aqui como que eu vou resolver essa questão patrimonial antes. Quando você tem uma situação, um filho, alguma coisa que você sabe que você quer preservar aquela criança, ou então no final da vida, a pessoa já está pensando ali, como vai ser depois como que eu quero que seja o final da minha vida. Tudo isso, eu acho que o advogado, ele entra bem no aconselhamento jurídico, porque o advogado, eu acho que isso, tanto os cartórios quanto a advocacia têm em comum, essa oitiva da sociedade. E o advogado mais até, porque quando a gente pensa num conflito, a pessoa já fala, vou procurar um advogado. E o advogado ele pode apresentar diversas soluções que são construídas nos cartórios. Então eu acho que esse também é um trabalho a ser desenvolvido pela advocacia e decorre do nosso desenvolvimento social mesmo. Eu acho que a população fica hoje mais atenta do que foi antigamente. Então, o cartório era visto como algo burocrático, um batedor de carimbo, e hoje não. Hoje o profissional que está no cartório, que está na titularidade de uma serventia, ele já é reconhecido como um profissional de direito, muito qualificado, aliás. Então, a gente pode contribuir somando, unindo forças aí, né, a advocacia com os cartórios. Então, eu acho que a prevenção de conflitos também é algo muito interessante. Muito bom. E, na verdade, a gente até debateu um pouco isso. A gente teve um debate sobre planejamento sucessório, ficam todos convidados, já temos aí a programação para o YouTube. E a gente discutiu temas novos, por exemplo, herança digital, né? Uma pessoa que tem milhares de seguidores na rede social, o que ela pensa para isso? Porque é muito interessante a ideia da prevenção, né, Érica? Porque talvez os familiares em luto, imagina, o que vão fazer? Tem visões diferentes sobre isso, uma pessoa é super conectada, a outra não. Né? Então, é muito importante a gente ter por isso a advocacia atenta, né? Falar, olha, esse aqui é um ponto que ela já pode fazer aqui, né? Uma disposição aqui a respeito de como ela quer, como ela entende que deve ser realmente enfrentado. Porque temos também essa dinâmica social muito importante, né? Tanto na seara familiar, como na seara, né, de direito de personalidade. Então, decididamente, de falta de trabalho e de inovações, a advocacia não padece. Então, com isso, nós terminamos aqui a nossa segunda questão.